muitos projetos open source, eles são amadores, mas não amadores no sentido de mal feito. Eles são amadores no sentido de que não tem uma estrutura comercial por detrás disso. São individuais resolvendo problemas, resolvendo coisas na internet e compartilhando com as pessoas. E os maiores exemplos de sucesso que a gente tem para poder citar, e que a gente vem citando aqui ao longo desse episódio, de projetos que estão conseguindo se sustentar e ter ali uma maleabilidade, uma elasticidade financeira, todos eles são empresas. Todos eles têm uma fundação por detrás que ajuda ali a direcionar como que as coisas vão ser feitas. Talvez quem não faz a gestão de uma equipe ou de uma empresa, alguma coisa assim, possa ter um pouquinho mais de dificuldade de pegar isso de primeira, essa ideia. Mas, basicamente, você tem recursos finitos, sempre, financeiramente falando. Você tem o que você precisa para subsidiar a existência da sua própria empresa, você tem o seu lucro, que é importante também. Ele pode servir para você viver bem, para você dar uma boa vida para os colaboradores que fazem parte da empresa, alguma coisa assim. E ele é importante também para você continuar melhorando e aumentando o negócio, muitas vezes. E aí, dependendo do negócio, ele pode custar mais ou menos. A questão é que você, tendo recursos finitos especificamente, você tem que saber como alocar eles muito sabiamente. Por mais que você goste de determinados projetos que possam fazer parte do seu dia a dia de alguma forma, não necessariamente faz sentido você despejar dinheiro neles só porque você gosta. Você pode fazer. Aquela coisa assim, as empresas não poderiam fazer, elas podem. São pessoas, né? A gente fala de empresa como se fossem pessoas, mas existem pessoas controlando essas empresas e essas pessoas podem escolher tomar essas decisões. Só que pode ser também algo não muito responsável, difícil de justificar. É difícil, às vezes, você pegar uma quantidade, sei lá, pega uns 100 mil dólares da sua empresa e joga para um projeto X. Como é que você vai explicar isso para os outros sócios ou acionistas ou alguma coisa assim, dizendo que você doou 100k para um random na internet, pelo Patreon? Como é que você vai provar que foi realmente para lá e dizer que o dinheiro que você doou para ser usado para alguma coisa realmente vai ser usado para aquela, especialmente quando é para uma ferramenta que não impacta o seu produto de nenhuma forma direta? E aí, se você pode pensar, ok, talvez então vale a pena doar para projetos que impactariam diretamente no seu dia a dia. Isso sim faria sentido, mas você não é obrigado a fazer. E se todo mundo pensasse assim, a ferramenta não ia existir. Verdade. E as empresas iam ter que lidar com esse fato. Isso acontece com, por exemplo, o GIMP não tem concorrente open source. Ele tem concorrente de código proprietário. Mas até onde eu saiba, não existe nenhum outro manipulador de imagens de código aberto que seja equivalente em qualidade, em recursos e coisas desse tipo. É um tipo de software complexo que sofre há muitos anos com a arrecadação de fundos. Mas vamos dizer que ele seja bem sucedido, por algum motivo assim. E algumas empresas comecem a utilizar ele para produzir suas artes, ou alguns estúdios de design, ou alguma coisa assim. Faz sentido para essas empresas investirem dinheiro no GIMP, tanto quanto hoje em dia faz sentido que as empresas de gráficos 3D e efeitos investam no Blender. Se eles decidirem não fazer isso, como a maior parte das pessoas vai fazer, né? Que a maior parte utiliza e uma minoria doa em todos os projetos, não é exceção. Pode ser que o GIMP fique menos bom do que ele é, ou, sei lá, deixe de existir. Em softwares de código aberto é muito raro isso acontecer, realmente, mas vamos supor. É a empresa dizendo que ela prefere correr esse risco do que gastar esse dinheiro com isso. Tudo é uma escolha. Você pode achar que não é uma decisão sensata, talvez você tenha razão, talvez não, mas tudo é uma escolha. Então, não dá para pensar que existe uma responsabilidade implícita de você alocar dinheiro em um determinado local. Ele vai para onde ele resolve um determinado problema. Se o fato de você não adicionar dinheiro em um determinado projeto não gera um problema para você, você não tem a dita motivação que eu mencionei antes para mover o dinheiro para lá. Você vai alocar para uma dor que você tem que realmente está te incomodando. Eu tenho um exemplo
fácil de entender de uma ferramenta que, se existisse nativamente no GIMP, olha, uma parcela significativa de usuários do Adobe, do Canva e de outras ferramentas ficariam extremamente movidos. Eu vou até dar 2 exemplos. Um removedor de fundos. Hoje no GIMP, para você fazer isso, o processo é manual. Existem plugins e scripts Python que você pode baixar e embutir dentro do GIMP, mas é uma volta que nós que somos nerds, que a gente curte de tecnologia, a gente está disposto a fazer. Mas a pessoa que só precisa recortar um fundo ali para fazer uma arte para rede social, cara, seria ótimo se ela aprendesse a fazer isso, mas o objetivo dela é outro. O objetivo dela é produzir um produto para se comunicar ali, e isso acaba colocando uma fricção, acaba colocando mais barreiras para executar a tarefa dela mais rapidamente. Então, a ferramenta de remoção de fundo seria já um passo gigante para o GIMP. A outra ferramenta é o Reel Selection, que é aquela ferramenta para você apagar trechos da imagem de forma não destrutiva, né, de maneira inteligente e tal. Já existe o Reel Selection, mas ele é um projeto que foi desenvolvido por uma tese de doutorado de uma pessoa específica, e ela disponibilizou isso para o público, e você consegue instalar ele no GIMP, mas ele não tem manutenção há anos, ele não recebe melhorias, ele não faz parte do GIMP. Tanto é que é possível que, se você abrir o seu GIMP instalado na sua máquina, ele sequer esteja instalado. Porque você precisa ir lá, saber que ele existe e procurar formas de instalar ele na maioria das distribuições. Se você utiliza Flatpak e você vai lá na página do GIMP, no Flatpak, lá, se você rodar até o final, você vai ver alguns plugins que você pode ativar, e, se eu não me engano, o Reel Selection está lá também. Mas veja, essas 2 pequenas coisas são parte da rotina de qualquer pessoa que trabalha com processo criativo. Remover fundo e remover elementos de dentro de uma imagem, que com certeza tariam um diferencial competitivo enorme para o GIMP, aumentaria muito mais a visibilidade do projeto, e já existem como alternativas de software livre, mas nunca foram integrados dentro do sistema. E isso, de novo, entra num ponto que eu já parei para pensar sobre isso, assim, e eu acho que eu entendo por que é dessa forma, mas, enfim, que é a maioria dos projetos, não sei se maioria é um termo muito forte, mas muitos projetos de software livre, as pessoas estão desenvolvendo porque elas querem desenvolver. Simples assim. Tipo, eu estou fazendo essa ferramenta porque eu acho que deveria existir uma ferramenta como essa, e é assim que eu idealizo ela. O feedback das outras pessoas pode ou não ser ouvido, porque no final das contas, o desenvolvedor ele quer fazer aquilo daquele jeito. Então pode ser que ele adicione recursos, pode ser que não. Teria que tentar entender como mostrar para quem pode doar o quão importante você é para a vida dela. É tudo uma negociação no fim das contas. Um ótimo exemplo de software open source que conseguiu proporcionalmente uma ótima fundação, um fundraising legal, foi o Thunderbird. A gente até cobriu no canal de Linux. Eles juntaram, acho que 6 milhões de dólares, de euros, alguma coisa assim, um software de e-mail. A campanha foi especialmente direcionada aos seus usuários e também empresas, né? Mas a maior parte das doações, pelo que eu vi, foram de usuários individuais. De alguma forma, eles conseguiram convencer as pessoas de que era uma boa ideia fazer essas doações pro Thunderbird. Eu não falo isso como se eles estivessem enganando as pessoas. Não. É tipo você saber mostrar suas qualidades, de saber que quando você doa o dinheiro para lá, alguma feature nova vai acontecer. E eu acho que isso aí é uma coisa que as distribuições exploram um pouco, sabe? A Canonical eu vi fazer isso algumas vezes. Quando você baixa o Ubuntu, não sei se isso existe ainda, mas existia. Tinha uma opção de doar, antes de você baixar de fato. Aí você tinha vários slides, assim. Você colocava o valor, digamos, $100, vamos supor. Aí você poderia deslizar os slides para dizer para onde você gostaria de destinar esse dinheiro. Eu quero que isso vá para o desktop, eu quero que isso vá para o servidor, eu quero que isso vá para a ferramenta X, ferramenta Y, e você poderia direcionar de forma fragmentada. Eu quero que 10% do valor vá para isso, 20% vá para o outro, que é uma forma mais interessante de fazer as coisas funcionarem. Mas, por exemplo,
O Mint não faz isso, mas eu acho que seria uma ótima ideia, por exemplo, dizer, beleza, galera, qual feature vocês gostariam que o Linux Mint tivesse? Sabe? E aí você dizer assim, ok, se a gente conseguir bater essa meta, talvez usar um Kickstarter ou coisas desse tipo, a gente vai executar esse projeto aqui. É uma forma de... Talvez as pessoas não pensem nisso o suficiente, mas transações financeiras é uma forma de você votar na qualidade de um produto, ou na utilidade dele, mais do que na qualidade. Quando você pega o seu dinheiro e compra um produto qualquer, você está dizendo para o mercado, eu prefiro o seu produto do que o meu dinheiro. E quando as pessoas entendem esse tipo de coisa, elas tentam transformar o produto em algo desejável, sabe? Não faria mal o pessoal do open source estudar a cartilha da Apple de vez em quando. Eles fazem esse marketing muito bem. Claro que talvez os valores filosóficos ali se batam em algum momento. Mas eu estou falando simplesmente de você vender uma ideia, sabe? Mostrar para as pessoas o quão bom aquilo é. Porque a gente sabe que tecnicamente a qualidade é alta. E filosoficamente, ela é bem saudável na maior parte dos casos, também em distribuições Linux. Agora, como transformar isso em uma coisa que as pessoas possam entender e querer se beneficiar daquilo a ponto de acharem que doar para um GIMP da vida é a melhor escolha que ela poderia fazer, melhor do que comprar o Affinity Design, melhor do que comprar o Photoshop. Esse é um grande desafio. Ter essa visibilidade de como que as pessoas podem auxiliar os projetos, como que as empresas podem auxiliar os projetos, esbarra também, muitas vezes, na falta de estrutura mesmo, né? Porque você pega, sei lá, vamos pegar um exemplo brasileiro, vai, sei lá, o Big Linux. Ele é desenvolvido por pessoas que são envolvidas com o projeto, sei lá, o Big Bruno desenvolve o Big Linux, sei lá quanto, 20 anos, talvez. Mas não existe um CNPJ. E até pouquíssimo tempo atrás não existia sequer página para fazer doação. Essa página de doação é coisa de um ano e pouco, assim, sabe? Então, meio que quem se estava disposto a doar, nem tinha uma forma de localizar isso facilmente. E isso se reflete a diversos outros projetos. O caso do Thunderbird, eu acho que ele é icônico, porque eles sempre tiveram a opção de doar, mas eles simplesmente tornaram essa opção visível. Estava facilmente acessível e fácil de entender para todas as pessoas. E eles deixaram claro qual que era o valor que as pessoas receberiam em troca. O valor seria um Thunderbird melhor, com uma lista de funções. Olha, a gente tem isso, 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 isso que a gente quer fazer, é nisso aqui que esse dinheiro vai ser usado. E às vezes a falta de transparência até de como os recursos estão sendo usados também gera um certo afastamento de pessoas que têm interesse em doar. Esse conteúdo que você acabou de assistir é um corte de um episódio do Geocache. Você pode assistir o episódio inteirinho e conferir o restante da conversa clicando nesse card aqui ao lado.